Boa noite, meu nome é Gabriel Souza, eu sou do grupo de doença de Crohn da UNA Barreira. Meu grupo é composto por Marina Faria, Agda Daniele, Luana, Maria Vitória, Bruno Rezende e Luiz Niquim. Hoje nós abordaremos o tema célula eucarionte. Mas antes de falar das células eucariontes, eu gostaria de falar um pouco das células procariontes. As células procariontes são também conhecidas como células bacterianas. As células das bactérias e uma célula primitiva. Ela contém menos organelas do que as eucariontes e elas também não têm um núcleo bem definido por falta da cariomembrana ou carioteca. Já agora falando das células eucariontes, as células eucariontes se dividem em dois subgrupos. Tem as células animais e as células vegetais. As células eucariontes animais são as células dos mamíferos, dos humanos, dos diversos organismos. Já a célula vegetal é a célula das plantas. E o que essas duas se diferem? São poucas coisas. A célula vegetal, ela tem uma parede celular feita de celulose e ela também tem uma organela responsável por fazer a fotossíntese, que é o cloroplasto. Agora falando da célula eucarionte animal, a célula eucarionte animal ela é composta pela membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana que vai delimitar o que deve entrar na célula ou não. Ela é responsável também por proteger contra choques mecânicos e outros. Falando dos lisossomos, os lisossomos são organelas que irão fazer a digestão celular. Como é que vai acontecer essa digestão? Os lisossomos estão repletos de enzimas digestivas. Quando uma substância entra na célula e não é benéfica para a célula, os lisossomos vão atuar nessas substâncias. Existem duas formas disso acontecer. Existe a heterofagia e a autofagia. A heterofagia é quando o lisossomo vai atuar na substância em si, ou seja, uma substância que entrou na célula e precisa ser digerida. Vai ser a heterofagia. Quando é uma organela envelhecida que já não faz mais a sua função e precisa ser degradada para que outra venha fazer sua função no seu lugar, os lisossomos irão fazer a autofagia. Falando agora do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático rugoso vai ser responsável por fazer a síntese proteica. Por quê? Ele tem várias organelas ribossomos acopladas a ele, e os ribossomos fazem a síntese proteica. Aqui em cima, a gente pode observar o retículo endoplasmático liso. E qual é a diferença dos dois? O retículo endoplasmático liso vai fazer síntese de lipídios e de alguns esteroides. O complexo de Golgi é a organela responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e pelo retículo endoplasmático liso, ou seja, as proteínas e os lipídios. Já aqui a gente observa os ribossomos. Os ribossomos são grupos de organelas que, igual eu falei no retículo endoplasmático rugoso, irão fazer a síntese de proteínas. Ou seja, eles são formados a partir do RNA e irão fazer síntese proteica. Agora nós falaremos dos peroxomos. Os peroxomos são organelas que também estão repletas de enzimas digestivas, igual aos lisossomos. Mas qual a diferença? Os peroxomos farão a degradação de gorduras e aminoácidos, e isso sem danificar a estrutura da célula, sem causar nenhum malefício. Aqui podemos observar os vacúolos. Esses vacúolos têm uma grande diferença na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, os vacúolos são bem pequenos. Nas células vegetais, eles são muito grandes, notórios. Por quê? Pela necessidade de armazenamento de água que as células vegetais têm mais do que as animais. Aqui, por último, vemos os centríolos. Os centríolos são organelas responsáveis na divisão celular. O que acontece no centríolo? Eles irão formar o que chamamos de fuso mitótico. Esse fuso mitótico, durante a divisão celular, vai ser responsável por guiar os cromossomos para cada extremidade da célula, fazendo dessa forma que a célula possa se dividir com a quantidade de cromossomos corretos. Para finalizar, aqui nós mostramos as organelas que estão presentes em uma célula eucarionte animal. Todas elas. Igual eu disse no início do vídeo, a célula eucarionte vegetal vai ser diferenciada pela parede celular, que é formada por celulose, e também vai se diferenciar uma organela responsável por fazer a fotossíntese, que é o cloroplasto. Desde já, eu agradeço a todos pela atenção.